Olá, aqui é o professor Leandro Galvão, do Instituto de Computação da Universidade Federal do Amazonas. Bem-vindo! Vamos prosseguir com a aula 1 do módulo 3 da disciplina de Textos Técnicos em Ciência da Computação, sobre o assunto de clareza no período simples. Nos dois vídeos anteriores, vimos as características que fazem um bom texto e, em seguida, vimos os pontos de apoio para a construção de um período simples: o sujeito, o verbo e o complemento, o famoso SVC. Agora, neste terceiro vídeo, nós vamos ver e praticar 5 técnicas para escrever períodos simples com clareza. Vamos lá? A primeira regra é: leia o que você escreveu. Faz sentido? A segunda é: não inverta a ordem do SVC. A terceira regra é: não interrompa o SVC com ideias acessórias, não fragmente. A quarta é: balanceie o número de ideias acessórias. Será que você precisa de tantas? E a quinta regra é: ainda que você tenha poucas ideias acessórias, será que elas não estão extensas, longas demais? Então vamos detalhar cada uma dessas regras. Regra 1: leia o que você escreveu, porque os textos eles são escritos para alguém ler. Então, se você, como autor, não consegue entender o que você mesmo escreveu, tendo na sua posse todos os elementos de contexto, imagine o seu leitor. Ele ou ela muito menos vai entender o que você escreveu. Portanto, não deixe a revisão para o final do texto. Você tem que estar revisando sempre. Terminou de escrever uma frase? Revise. Terminou de escrever um parágrafo? Revise. Terminou de escrever o texto? Revise. Porque a cada nível de revisão, você vai perceber diversos erros que se podem cometer ao elaborar um texto. Enfim, não deixe a revisão para o último momento da escrita do seu texto. Revise constantemente. A regra número 2 é: não inverta a ordem do SVC. Esse pode ser um recurso útil, engraçado, seja na literatura, no cinema. Porém, a gente está escrevendo um texto técnico. Então aqui não cabe inversões da estrutura SVC. É claro que, como toda regra, esta aqui também tem uma exceção, que acontece quando, naturalmente, nós nos expressamos na ordem inversa do SVC. Por exemplo, aconteceu um acidente na estrada. Normalmente as pessoas falam nessa ordem. Portanto, aplique essa regra justamente nos casos em que a língua normalmente segue, sim, essa ordem direta, SVC. A terceira regra fala sobre a posição das ideias acessórias em relação à estrutura SVC. Se você colocar uma ideia acessória entre o sujeito e o verbo, ok, não tem problema se esse termo acessório tiver uma pequena extensão. Por outro lado, se você insere um termo acessório entre o verbo e o complemento, você compromete bastante a clareza do seu texto. Não insira nesse espaço nenhum termo acessório na maioria das vezes. Caso você escreva dessa maneira, ao revisar, é só você editar, realocando esse termo acessório para um local que propicie melhor clareza. E os dois melhores lugares de você posicionar um termo acessório é justamente ou no início ou no fim da sua frase, ou seja, antes ou depois da estrutura SVC. Mas daí você pode me perguntar: onde é melhor inserir esse termo acessório? No início ou no fim da frase? Vai depender justamente onde você quer imprimir maior ênfase. Vamos ver 3 exemplos para entender melhor? Inconformado com a repercussão das notícias, o superintendente da empresa pediu demissão logo que chegou do exterior. Veja que no início da frase temos uma ênfase no motivo que levou o superintendente a pedir demissão. Foi a inconformidade com a repercussão das notícias. Neste segundo exemplo, veja só. Logo que chegou do exterior, o superintendente da empresa pediu demissão, inconformado com a repercussão das notícias. Veja que agora a ênfase não está no motivo da demissão, mas sim no momento em que ela foi solicitada. Nesse terceiro exemplo, o que é que temos? O superintendente da empresa pediu demissão logo que chegou do exterior e inconformado com a repercussão das notícias. Aqui a ênfase não está nem no motivo e nem no momento da demissão, mas no próprio fato da demissão. A quarta regra para construir períodos simples com clareza é balancear o número de ideias acessórias, para não transbordar a memória de curto prazo do leitor e fazer com que ele não entenda nada. Então vejam só, as ideias acessórias elas servem para explicar
a ideia principal. Se elas são numerosas, então a gente acaba soterrando a ideia principal em detalhes que talvez ou não sejam importantes, ou talvez não seja o momento ideal de apresentá-los. Então, digamos que você escreveu uma frase e, no momento da revisão, você notar que as ideias acessórias ficaram numerosas, como você pode resolver? Primeiro, você pode fazer uma triagem. Será que realmente essa ideia que está aqui escrita, ela realmente é importante para que o leitor possa compreender o sentido? Se não for importante, corte, remova. Porém, se você vir que aquela ideia acessória ela é importante de ser expressa, considere o caso de construir um novo período, seja colocado antes ou até mesmo depois do SVC principal, para poder contextualizar, para poder complementar essa ideia principal que você quer transmitir. Vamos ver um exemplo? Na última semana, uma de nossas colegas de trabalho, a do setor de planejamento financeiro, sofreu, na parte da manhã, em virtude da imprudência de alguns colegas que insistem em jogar cascas de frutas no chão, um grave acidente. E aí, você se lembra o que realmente essa frase quer dizer em uma leitura só, sem reler para poder identificar quem é o sujeito, quem é o verbo, quem é o complemento e fechar o sentido dessa frase? Dificilmente não. Então, para fazer uma cirurgia nessa frase, jogar um raio clarificador em cima dela, vamos tentar identificar os 3 pontos de apoio da frase: sujeito, verbo e complemento. Quem são? Uma de nossas colegas de trabalho sofreu um grave acidente. Então essa é a informação principal, ela tem que estar junta. Vejam só aqui nessa reconstrução. Na última semana, ok, está no início da frase, essa ideia acessória, uma de nossas colegas de trabalho sofreu um grave acidente. E daí todas as demais ideias acessórias são colocadas depois. Veja que nós retiramos algumas informações irrelevantes, como na parte da manhã, porque estamos falando da última semana. Então, se esse acidente aconteceu na última semana, não importa se foi de manhã, se foi de tarde, se foi de noite. O que importa foi na última semana. Nós não estamos fazendo aqui uma investigação criminal, onde a hora exata é necessária de ser registrada em algum relatório. Com isso, a frase ficou com menos termos acessórios e redistribuídos em posições que não atrapalhem a clareza do texto. Vamos ver mais um exemplo? O cineasta americano John Ronald, especializado em roteiros de terror, o mais famoso deles, Vampiros Covardes, que se transformou em filme de grande sucesso, chegou ontem ao Brasil logo cedo. Veja só, muita informação acessória. Para poder entender este exemplo, precisamos identificar os 3 pontos de apoio da frase. Então, quem é o sujeito? O cineasta americano John Ronald. O verbo chegou, complemento, ao Brasil. Tendo isso em mente, temos pelo menos 2 opções de reescrever melhor essa frase. Uma delas é a seguinte: o cineasta americano John Ronald, e aí nós interrompemos o sujeito do verbo, sem problema, especializado em roteiros de terror, chegou ontem ao Brasil. Ponto. Se desejamos acrescentar mais informações por que esse cineasta é famoso, por que a vinda dele é importante ao Brasil, então as ideias acessórias que cortamos podem ser agora, nesta segunda versão, recolocadas, mas em novos períodos. Vejam só. John Ronald, especializado em roteiros de terror, chegou ontem ao Brasil. Ponto. O cineasta americano é autor de Vampiros Covardes, que se tornou filme de grande sucesso. E para fechar a aula, nós vamos à quinta regra para redigir períodos simples com clareza, que é justamente balancear a extensão das ideias acessórias. Ou seja, não é suficiente apenas avaliar a quantidade de ideias acessórias que penduramos em torno do SVC. É necessário também avaliar a extensão dessas ideias. Será se elas não são muito longas? Caso sejam, elas podem reduzir a clareza da exposição das suas ideias, justamente porque saturam a memória de curto prazo do leitor, que perde o foco na sua leitura, porque tem que ler e reler para identificar os pontos de apoio, o SVC, e daí entender a relação das ideias acessórias com a ideia principal expressa no SVC. Vamos ver um exemplo? Alguns indivíduos, justamente aqueles que não puderam frequentar boas escolas nem tiveram acesso a qualquer tipo de cultura de massa, são considerados cidadãos de segunda classe. Difícil de entender também. Para que a gente possa jogar aquele raio clarificador, precisamos identificar os 3 pontos de apoio. Quem são eles? São esses aqui. Alguns indivíduos, o sujeito, são considerados verbo cidadãos de segunda classe, complemento.
Então, essa é a ideia principal. Ela deve estar em evidência numa reescrita. Por exemplo, alguns indivíduos são considerados cidadãos de segunda classe, pois aí vem aquela ideia acessória. Ela é muito longa para ficar interrompendo o sujeito do verbo. Então é melhor a gente transformá-la em uma nova oração. Pode ser um novo período, ou seja, ponto em um novo período, ou pode ser uma nova oração, que foi justamente a opção da Inês Saltuque no seu livro. Então, alguns indivíduos são considerados cidadãos de segunda classe, pois, ideia acessória, não puderam frequentar boas escolas e nem tiveram acesso a qualquer tipo de cultura de massa. Resultado: texto enrolado, clarificado com sucesso. Resumindo então a nossa aula, durante a revisão de texto, quais são as 5 regras que devemos observar para construir períodos simples com clareza? Primeira delas, leia o que você escreveu. Não adianta só revisar no final, fazer a autópsia do texto quando ele já está morto. Revise quando ele ainda está doente. Ou seja, ainda no nível da frase, do período. Ainda dá tempo de fazer uma cirurgia. Remover os termos acessórios, transformá-los em uma nova frase ou em uma nova oração. Então, se você não é capaz de entender o texto que você mesmo escreveu, ninguém vai conseguir. Não inverta a ordem do SVC. Só é engraçado na boca do mestre Oda. Regra 3. Não fragmente o SVC com ideias acessórias. Tente manter esse bloco unido. Fazendo uma analogia com a construção de uma casa, o SVC constitui os blocos com os quais você vai juntar, empilhar e construir a sua casa. Se você utiliza blocos quebrados, fragmentados, sua casa vai abaixo. Regra número 4. Balanceie o número de ideias acessórias. Não sobrecarregue a memória de curto prazo do seu leitor com ideias que podem ser desenvolvidas em outros períodos. E por fim, a 5ª regra, balanceie a extensão dessas ideias acessórias. Isso porque longas expressões entre os 3 pontos de apoio da frase causam esforço na memória de curto prazo do leitor para conectar esses 3 pontos de apoio. E como já falamos, quando o leitor tem esforço para poder entender um texto, então esse texto não é claro. Ou seja, não é um texto que desejamos produzir e entregar ao nosso leitor. Você já conhecia essas regras? Se não conhecia, então tente aplicá-las a partir de agora no seu texto. Você vai perceber que ele vai ganhar mais força, mais clareza e provavelmente vai ser mais curto ao mesmo tempo em que é mais expressivo. No próximo vídeo, nós vamos ver justamente os erros mais comuns que os alunos de textos técnicos cometem justamente por não observar essas 5 regras básicas de clareza no período simples. Até mais!